Bem, nesta tarde eu abrirei a palavra de Deus no livro de Salmos. Volte-se comigo nesta tarde. A Bíblia, a palavra de Deus, no Antigo Testamento, no livro dos Salmos e o Salmo de número 115. Livro de Salmos e o Salmo de número 115. Nós leremos estes dois primeiros versos, ou melhor, o versículo de número 1 apenas, Davi aqui pelo Espírito dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. E o título desta mensagem nesta tarde é: quem é Deus? Ou quem é o teu Deus? Bem, este salmo de número 115 é sobre o verdadeiro Deus que está nos céus e criou todas as coisas, em contraste com os falsos deuses, os deuses da imaginação do homem, os deuses com D minúsculo, deuses criados, manufaturados pela mente, pelo coração dos homens no passado e no presente. O verdadeiro Deus, em contraste com falsos deuses. Bem, como todos sabem, eu espero, o Deus verdadeiro, nosso Criador, ele condena a idolatria. Especialmente na Bíblia, entre os 10 mandamentos, o segundo dos mandamentos é aquele que diz que o homem não deve fazer para si imagens de esculturas, ídolos que representem uma divindade imaginária. Ninguém deve forjar tal coisa. Todavia, deuses fictícios, ídolos, sempre foram produzidos pelo ser humano ao longo de toda a história da humanidade, embora Deus que nos criou proíba a manufatura de ídolos, de deuses. O ser humano tem ao longo da história produzido os seus deuses, os seus ídolos no passado, deuses físicos que poderiam ser tocados, observados, beijados, eram produzidos pelo homem, e em nossos dias deuses modernos, artistas, esportistas, políticos, ídolos do entretenimento, coisas abstratas e subjetivas que são criadas, formadas, adoradas pelas pessoas, ou bens, ou dinheiro, ou uma profissão, um status social, mesmo pessoas como você e eu, criados de carne e osso, pessoas frágeis e necessitadas, são elevadas por tantas pessoas ao patamar de ídolos, quase deuses, semideuses, e dessas coisas muitas pessoas buscam tirar o seu prazer, a sua felicidade, a sua alegria, a sua paz e a sua segurança, e no lugar de buscarem ao Deus verdadeiro que nos criou, e tirar dele a nossa alegria e o sentido e o propósito de nossa existência, as pessoas têm buscado em seus deuses, em seus ídolos, um propósito para viver. E esse texto ele fala sobre isso, amigos. É um salmo maravilhoso, porque contrasta o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Criador de todas as coisas, o nosso Criador, que colocou dentro de nós uma alma, com os falsos ídolos, com os falsos deuses que as pessoas criam. Bem, permita-me falar um minuto sobre idolatria. Idolatria hoje em dia, na verdade, por exemplo, em um nível popular, a palavra ídolo, em nossa sociedade, de maneira popular, a palavra ídolo não, ela está ligada a uma divindade pagã, a um Deus pagão, não cristão. Essa é a ideia que a maioria de nós tem a respeito de ídolo, um ídolo, de uma imagem, não é? De um falso Deus esculpido em algum lugar. Essa é a ideia. Uma divindade pagã, em termos populares, quando você pergunta a alguém o que é um ídolo, as pessoas talvez digam em linhas gerais, é a imagem de um Deus pagão, não cristão. Mas veja, é importante aprender na Bíblia, que a palavra de Deus na Bíblia, idolatria é muito mais do que a adoração de uma falsa divindade. Na Bíblia, idolatria também significa a adoração do Deus verdadeiro por meio de uma imagem. Na Bíblia, idolatria não é apenas adorar um Deus pagão, uma imagem. Na Bíblia também, idolatria é adorar a Deus por intermédio de uma imagem. Isso é idolatria também na Bíblia, você sabia? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo claro aqui. Todos sabem que aquele bezerro de ouro que os israelitas fizeram em sua fuga do Egito para Israel, está lá em Êxodo capítulo 32, todos sabem que aquele bezerro de ouro era um ídolo, não é verdade? Mas há algo muito sutil sobre a idolatria, algo que me parece que muitas pessoas não entendem. A maioria das pessoas não entendem que aquele ídolo, aquele bezerro de ouro feito pelos judeus, ele foi feito, forjado intencionalmente para adorar Jeová.
o Deus verdadeiro, o Deus judeus. Aquele bezerro de ouro, ele foi produzido para representar Elohim, o Senhor Deus, o Deus verdadeiro da Bíblia, aquele que tinha levado o povo de Israel para fora do Egito. É muito importante entender isso, meu querido, que na Bíblia, idolatria não é apenas adorar um falso Deus, é também adorar o verdadeiro Deus por meio de uma imagem. E aquele bezerro de ouro lá de Êxodo capítulo 32, ele fora feito não para adoração do ídolo em si, ou de uma divindade outra, mas ele foi forjado pelos judeus para adorar ao Deus verdadeiro. Veja comigo em Êxodo capítulo 32, o versículo de número 4 e o versículo de número 5, você pode ver talvez aí na tela, Êxodo 32, de 4 a 5. E ele, isto é, Arão, tomou o ouro da mão dos homens, dos israelitas que traziam a ele, e ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril, e fez dele, do ouro, um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão e disse: amanhã será festa, observe, ao Senhor. Ele fez um altar diante do bezerro de ouro e disse: amanhã será uma festa a Deus, ao ídolo. Assim a Bíblia ela considera a idolatria algo muito, muito mais abrangente do que uma imagem pagã feita pela mão dos homens. Há milhões e milhões de pessoas em nossos dias cometendo idolatria, porque elas buscam adorar a Deus, o Senhor Jesus Cristo, através de uma imagem, através de uma escultura, de um mosaico, de uma pintura na parede. Elas cometem o mesmo pecado cometido por Israel no passado, porque elas querem adorar o Deus verdadeiro por meio de uma representação icônica de uma imagem, de uma pintura. Elas buscam adorar a Deus por meio de um intermediário físico, e elas reduzem a Deus, o Deus que não possui uma imagem física, a um ídolo. Bem, o comando para não fazer imagens de escultura no Antigo Testamento tem em vista o fato de que Deus ele não pode ser representado por figura alguma. É impossível que Deus seja representado por uma figura, uma imagem. Se você pensa sobre Deus, o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, então você logo entende que ele não pode ser representado por um desenho, por uma imagem, porque Deus ele é infinito, ele não possui uma circunferência, um molde. Você não pode encompassar, reduzir a Deus a uma imagem. Deus ele é eterno, ele é infinito em todos os seus atributos. Você não pode reduzir a Deus a uma coisa, a um objeto. Pense sobre o Deus revelado na palavra de Deus. Você não pode ilustrá-lo. Ele é infinito em seu poder. Como possivelmente você poderia ilustrar, representar fisicamente, visivelmente os atributos de Deus? Você não pode reduzir estas coisas, não é? Você não pode representar o infinito. Deus é eterno. Você não pode ilustrar o eterno, você não pode reduzir a eternidade de Deus a uma imagem, uma figura, porque a imagem também engana aquela pessoa que observa. Você observa uma pintura, uma imagem que represente a Jesus Cristo, ou que represente o Pai ou o Espírito Santo, você é enganado por aquela imagem, porque aquela imagem foi o produto da imaginação de um homem, de uma mulher, alguém que pensou o nariz é assim, a orelha é assim, a cabeça é assim, é uma forma assim, alguma coisa assim. Ele não sabe, ela não sabe, ele nunca viu a Deus. Deus é invisível aos olhos humanos. Como pode então Deus, que é eterno, infinito, um sol sem circunferência, em sua glória, em sua majestade e poder, ser reduzido a uma figura, reduzido a uma imagem? E este Deus, ou melhor, esta imagem, este ídolo, afasta as pessoas do verdadeiro Deus. É por isso que a palavra de Deus condena a idolatria, e ela diz: fugi da idolatria. E é claro, porque a idolatria te afastará do verdadeiro e eterno Deus. A idolatria te trará um sentimento errado, uma ideia incorreta sobre quem é Deus, o Criador de todas as coisas. Mas há algo ainda mais sutil a respeito da idolatria, porque de acordo com a Bíblia, idolatria é mais do que adoração de estátuas, é mais do que a adoração do Deus verdadeiro através de uma imagem. Na verdade, a Bíblia ensina, e aqui está a maravilha da palavra de Deus, e talvez isso te surpreenda, a Bíblia ensina que tudo aquilo
do qual nós buscamos extrair a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paz e a nossa segurança, sejam em experiências, sejam em objetos, pessoas, tudo isso pode se tornar um Deus, um ídolo. A palavra de Deus diz: ao Senhor teu Deus temerá e somente a Ele adorará, buscará, servirá. Se eu temo no sentido de um temor sincero, uma apreciação profunda, um objeto, uma pessoa, uma carreira, uma experiência, se eu coloco o meu coração nesta coisa, a tal ponto de que eu temo não ter este objeto, esta pessoa, eu sofrio, eu fico ansioso por causa dessa situação, dessa experiência, desta pessoa, eu estou temendo, em outras palavras, estou colocando a minha emoção, a minha mente, a minha vida nesta coisa, nesta criatura, nesta experiência, eu transformei esta coisa em um Deus. Ao Senhor teu Deus somente temerás e somente a Ele adorarás. Mas se a minha vida é gasta em torno destas coisas, o meu tempo, o meu dinheiro, a minha mente, as minhas afeições, eu coloco o meu ser, a minha alma, o meu coração nestas coisas, eu produzi um ídolo, eu coloquei de lado o Deus verdadeiro e eu me tornei um idólatra. Assim, queridos amigos, a palavra de Deus, ela diz que idolatria é muito mais do que adorar um objeto, uma estátua, é muito mais do que adorar a Deus por meio de uma foto, uma figura, uma imagem, tudo aquilo do qual nós buscamos extrair a nossa alegria, a nossa vida, se torna um ídolo, porque nós deixamos a Deus, que é a verdadeira vida, e Senhor, o eterno e glorioso Deus, assim, deuses materiais, criados pelas pessoas, deuses imateriais, imaginários, subjetivos, são criados pelas pessoas, porque estas coisas nós podemos controlar, tocar. O Deus verdadeiro nós não podemos. Nós criamos deuses modernos como dinheiro, posse, fama, carreira. Eu não estou me referindo a algo imenso, grandioso, ser super rico, podre de rico. Tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, uma pequena casa, um carro, uma pessoa, um filho também, um objeto, um marido, alguém que sem essa pessoa eu não tenho vida, eu não tenho sentido em minha existência, eu não tenho prazer, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, sem este meu ídolo que eu construí para adorar e para servir e ter prazer nele, eu não tenho paz, eu não tenho vida, assim nós somos idólatras. Nós buscamos estes deuses, construímos estes deuses como uma alternativa para não adorarmos nem buscarmos o verdadeiro Deus, o Deus que se revela, e buscar dele o sentido de nossa vida, dele a nossa paz, dele o nosso perdão. E esse texto da palavra de Deus, no Salmo de número 115, ele lida exatamente com isso. Eu gostaria que você atentasse para este texto e atentasse para estas verdades. Bem, quando você estuda um pouco a respeito dos ídolos criados pelas nações ao longo da história, imagens, deuses pagães, a primeira coisa que você descobre ao estudar sobre eles, pensar sobre eles, analisar esses deuses criados pelas sociedades, mesmo hoje não é tribos indígenas e povos que têm os seus ídolos, a primeira coisa que você descobre ao observar isso é que as pessoas forjavam, manufaturavam seus ídolos para o seu próprio benefício. O que estava em vista na construção de um Deus com D minúsculo, de uma imagem, de um ídolo, era o benefício da pessoa que o criou, que o forjou. O Deus foi sempre na história para o benefício do adorador, para o bem, para o orgulho daquele que criou aquele Deus, para o orgulho daquele que inventou aquele Deus, e não para o bem do próprio Deus. E não para o bem do Deus representado pela imagem, pelo ídolo. A imagem, ela é criada pelo adorador de acordo com o tipo de Deus que ele, que ela deseja ter, deseja adorar. Deuses no passado eram formados, não só a imagem dele, a escultura, mas a sua cosmologia, cosmogonia, quem é este Deus, a personalidade dele era criado pelo adorador de acordo com aquilo que o adorador que o construía desejava. Algo do qual eu possa me orgulhar, algo que eu possa mostrar aos outros, aqui está o meu Deus, ele é maravilhoso, ele é assim, assim, assado, veja que beleza, que formosura, que detalhe, que poder, ele representa algo poderoso, ele representa isso ou aquilo. E os arqueólogos nos dizem que na antiguidade
As pessoas ricas, por exemplo, elas tinham seus ídolos feitos de prata ou feito de ouro, e as pessoas pobres de pau, de madeira, não é? De barro, de algo mais simples. Assim, eles nos dizem que as classes sociais tinham seus ídolos representados e você mostrava em que classe social você estava de acordo com o teu ídolo, você carregava isso com você. E os adoradores criavam, então, tendo seus ídolos, também as suas liturgias. Claro, se você tem um Deus imaginário que foi passado de pai para mãe, para filho, e você o criou, ele não é apenas um objeto, né? Ele está em algum lugar, no céu, embaixo da terra, em algum canto, e você não pode ter apenas essa estátua dele e deixar num canto. Isso é desprezo, isso é sacrilégio. Você precisa criar uma liturgia para adorar esse Deus, não é? Você vai se pintar, vai criar alguma dança, vai queimar um incenso, andar em volta dele. Você tem que inventar alguma coisa que dê uma formalidade, alguma reverência, alguma coisa desse tipo. Você precisa de uma liturgia a ser performada diante deste ídolo, para que ele trouxesse algum resultado, para que este Deus imaginário que você criou pudesse te abençoar. Então, para que se ele trouxesse chuva para você, você é um fazendeiro, sociedades agrárias na antiguidade, você precisa de chuva para fazer crescer a erva no campo. E está muito seco, e eu preciso de chuva. Eu vou adorar este Deus, vou pular, vou dançar, vou me cortar para que ele mande chuva. Sempre se inventou alguma liturgia para que ele traga prosperidade, uma boa colheita, saúde, cure alguém. Sempre algo para o adorador. Sempre algo para a pessoa. O ídolo era criado, Deus era imaginado de acordo com a necessidade do indivíduo. Não havia, por exemplo, nada intrinsecamente bom ou de valor nesse teu ídolo, nesse ídolo das pessoas. Não havia naquele ídolo, quem quer que fosse, Dagon, Ra, Baal, Marduk, tantos e tantos e tantos e milhares de ídolos criados. Não havia neles nada de bom intrínseco, nada de digno naquele Deus pelo qual ele deveria ser adorado, por quem ele é. Era sempre para você, sempre para o adorador, sempre para o fiel. Se alguém, por exemplo, no passado te perguntasse: meu amigo, eu tenho meu Deus, você tem um teu Deus, você é de uma outra nação, uma outra cultura, e qual é o diferencial desse teu Deus, desse teu ídolo? Há algo além do normal nesse teu Deus, há nele algo de profundo, há nela algo de maravilhoso, único nessa tua divindade, digno da tua atenção, da tua vida, dos teus bens, do teu suor, das tuas emoções. Não haveria nada. O foco não estava no Deus, no ídolo, estava no adorador. Você poderia perguntar a essa pessoa que adora este Deus: suponha que esse teu Deus não te dê nada, nem chuva, nem sol, nem saúde, nem prosperidade, ele seria digno da tua atenção, suor, estudo, emoção? É claro que não. O ídolo não era adorado pelo seu próprio valor, apenas superstições. Eu creio, alguém diria, que se eu aplacar este meu Deus e fizer um sacrifício para ele, e oferecer um bebê, ou comida, ou frutas, ou verdura, ou farofa, ou cachaça, ou o que quer que seja que ele requer de mim, eu vou ter fortuna, eu vou ter boa saúde. É tudo para mim, é tudo para o eu, o que eu quero, o que eu preciso, o que eu necessito. E amigos queridos, essa é a diferença fundamental entre os deuses, os ídolos criados por nós ao longo da história, seja na antiguidade, ou sejam deuses modernos, e o verdadeiro e o vivo Deus que está nos céus, o Deus revelado na Bíblia. Essa é a diferença fundamental, entenda isso, entre falsos deuses antigos ou modernos e o verdadeiro Deus, porque o verdadeiro Deus da palavra de Deus, o Deus que se revela, ele é adorado por quem ele é, e não por aquilo que ele nos dá. Ele é adorado pelos seus atributos eternos, por sua glória, sua pessoa, sua divindade, o seu caráter, a sua eternidade, a sua retidão e majestade, por quem ele é, não primariamente por bênçãos que nós possamos receber dele. Essa é a diferença abismal entre os falsos deuses que nós criamos hoje, no presente, uma carreira, uma pessoa, um artista, um objeto, uma casa, uma empresa, ou ídolos da antiguidade, e o verdadeiro Deus. Nós o adoramos e o buscamos por quem ele é.
Quais são os ídolos humanos? Quais são os deuses que nós criamos? É óbvio, não é? Dinheiro, poder, um currículo pessoal, possessões, as coisas que eu gosto, isso me servirão como Deus. Eu vou dar a minha vida para estas coisas. Meus melhores anos de vida serão gastos tentando adquirir, possuir, alcançar. O meu suor, as minhas lágrimas, o meu temor. Esses são os nossos deuses. E deles eu quero tirar a minha satisfação. Eu creio, eu forjo o meu Deus como uma forma de não buscar o verdadeiro Deus, ainda embora esses ídolos sejam coisas mortas, inanimadas, coisas que eu terei que deixar quando eu morrer, coisas que podem virar cinza a qualquer minuto, mas eles me satisfarão, nós dizemos na mente, eles me satisfarão como uma maneira de eu não buscar a Deus, como uma maneira de não ter que dirigir a Ele a minha alma, servi-lo, conhecê-lo. Eu tenho os meus deuses e neles eu gasto a minha vida, o meu coração, os meus bens e o meu tempo. Mas o Deus da Bíblia, Ele é o único, verdadeiro, vivo Deus. Ele é tão diferente dos ídolos e dos deuses imaginários. Sim, todos nós podemos receber muitas coisas dEle, muitas coisas. Mas a razão fundamental pela qual você deve buscá-lo, querido amigo, é porque Ele é digno de ser buscado por você. Ele te criou, Ele colocou dentro de você uma alma eterna, Ele te formou à sua imagem e semelhança moral. Você deve a Ele, você pertence a Ele por direito. Nós pertencemos ao Criador e um dia nós haveremos de prestar contas a Ele. Nós vivemos no mundo e no universo dEle, respiramos o ar que Ele nos deu, temos um corpo e um sistema preparado por Ele. Nós devemos, por direito a Ele, a nossa adoração, conhecê-lo, onde Ele se revela na Bíblia. Buscar, saber quem Ele é, qual é a lei de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, o que Ele exige de mim, o que eu devo fazer. É por isso, querido amigo, não apenas porque nós recebemos bênçãos dEle, a razão fundamental pela qual você deve buscá-lo, é porque Ele é Deus autoexistente, Ele é a fonte de toda a vida e somente Ele, e Ele somente, é digno de ser buscado. É um Deus que se revela e pode ser conhecido e cabe a você e a mim buscá-lo enquanto há tempo. Buscá-lo enquanto nós estamos vivos, antes de termos que prestar contas a Ele. Ele é o Criador da vida e Ele é em si mesmo a melhor coisa que nós podemos experimentar em toda a nossa jornada, em toda a nossa existência. Conhecer o meu Criador, conhecê-lo de fato, ter um relacionamento pessoal com Ele, orar a Ele e saber que Ele ouve as minhas orações e me guia, ter um relacionamento pessoal, não mais uma ideia abstrata, um Deus teórico, Ele lá, eu cá, mas um relacionamento real. Isso é possível, a Bíblia nos diz, e todo aquele que tem buscado a Deus, por meio de Jesus Cristo, tem encontrado um verdadeiro relacionamento pessoal e a sua vida transformada por Ele. Somente Ele pode perdoar os meus pecados, os teus pecados. Somente Ele pode socorrer a tua alma e tirar esta culpa que há dentro de você. Deus não é um Deus distante, Deus não é um Deus longínquo, Deus é um Deus que se revela. Nós não precisamos criar ideias, liturgias, imagens sobre este Deus. Ele fala, Ele se revela na Bíblia, nós podemos conhecer. Veja, Deus criou o mundo inteiro, o céu e a terra, e Ele colocou um homem inteligente neste mundo. E Ele se revelou a esse ser humano por meio da natureza, da criação. A Bíblia diz lá em Romanos, na carta de Paulo à igreja em Roma, aos romanos, que Deus Ele se revela pela natureza. E pela criação nós podemos saber que este Deus Ele é todo poderoso, porque Ele fez coisas grandiosas, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele não é uma criatura, Ele criou a criatura. Mas para muito além da criação, Deus falou ao ser humano e separou aquela nação por meio da qual aquela nação deveria ser um porta-voz à humanidade sobre a glória, a santidade de Deus. Ele deu a sua lei, os seus profetas, Ele ensinou aquela nação e um dia então, segundo a sua promessa, Ele próprio na pessoa de Jesus Cristo veio a este mundo e nós ouvimos a sua palavra, seres humanos, e vimos a sua glória e todas estas coisas então foram registradas na Bíblia para você e para eu, para nós conhecermos a palavra de Deus e o Deus que se revela. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus em silêncio,
Ele não é uma força abstrata, uma energia, algo vago. Ele é um Deus pessoal, porque Ele nos criou com pessoalidade para conhecê-lo que é pessoal. E Ele se revela, e Ele pode ser buscado por você na palavra de Deus e conhecido, e você ter um relacionamento real com Ele. E nós precisamos ser reconciliados com este Deus através de Jesus Cristo, porque nós estamos longe dEle, vivemos longe dEle em nosso coração, ainda embora nós afirmamos talvez crer em Deus. E nós não negamos a existência de Deus, mas nós vivemos como se Ele não fosse real, e de semana a semana nós não buscamos conhecer, nem sabemos que Ele tem uma lei e um caminho de reconciliação e de perdão. Nós vivemos de acordo com a nossa imaginação. Bem, logo no início deste Salmo de número 115, há algo muito interessante. Eu quero seguir através dele nos poucos minutos que nós temos. Observe o versículo de número 2. Isso é muito interessante. É uma pergunta. Por que dirão os gentios, e gentios significa as nações que não temem a Deus, as gentes, os gentios. Por que dirão os gentios, onde está o teu Deus? As nações que estavam em volta de Israel, elas sabiam que o Deus de Israel era um Deus invisível, era um Deus que não podia ser visto com o olho humano. E assim eles ridicularizavam os judeus, os hebreus, e diziam: cadê o Deus de vocês? Onde está a estátua? Onde está o ídolo do Deus de vocês? Nós não conseguimos ver. Aqui está o nosso grande Deus Dagon, imenso, Marduk, Moloque. Você vê o nosso Deus, ele é grandioso, ele tem uma estátua imensa, um templo, seus sacerdotes, etc, etc, etc. Mas onde está o Deus de vocês? Versículo 2. Por que dirão os gentios, onde está o seu Deus? Vocês podem ver o nosso Deus, tocá-lo, beijá-lo, se prostrar diante da imagem. Para eles, Deus tinha que ser visível, um ídolo. Porque, veja, um Deus invisível nos causaria grande temor, não é verdade? Um Deus que eu não posso ver, um Deus que eu não sei onde está, um Deus que eu não possa fazer coisas erradas, porque Ele pode estar ali do lado, Ele pode estar lá fora. Um Deus que eu não vejo me causa temor. Assim é preferível ter um Deus visível em uma imagem que esteja em algum lugar ou distante, em alguma outra parte do universo, do que ter um Deus invisível. Nós não queremos um Deus que se revele, não é? Um Deus que possa ser conhecido pessoalmente, buscado. Por quê? Porque talvez um Deus pessoal, um Deus que se revele, que fale na palavra de Deus, Ele tenha critérios e padrões que eu preciso seguir. Assim, nós não queremos isso. Nós não queremos um Deus que tenha uma opinião. Os deuses falsos, eles não possuem opinião sobre a minha vida, nem critério, nem demandas. Nós não queremos um Deus assim. Nós queremos um Deus limitado a uma imagem. Nós queremos um Deus que, quando eu estiver cansado desse Deus, eu posso pegar Ele e guardar no armário, e fechar o armário e seguir a minha vida. Esse é o tipo de Deus que nós queremos. Esse é o tipo de divindade que nós queremos. Assim é o coração humano. E eu tenho conhecido pessoas no meio, entre aspas, cristão, e também fora do cristianismo, que possuem suas imagens de Deus, de Jesus Cristo, ou do seu Deus, da sua divindade. E às vezes, quando eles estão cansados desse Deus, porque eles oram e rezam e fazem mantra e procissão, e nada acontece, e eu estou frustrado com esse Deus, vou pegar ele, vou guardar ele dentro do armário. Então, eu guardo meu Deus, eu ponho ele atrás da porta, eu ponho ele de cabeça para baixo para punir ele não me ajudou, eu ponho uma venda nos olhos dele para que ele fique ali, perdidão. Ou deixa as baratas roer esse Deus. Assim somos nós, não é? Nós preferimos um Deus pequeno, reduzido a uma imagem, um Deus que eu possa lidar com Ele. Nós queremos um Deus que eu possa construir a personalidade deste Deus. Eu não quero um Deus que exista antes de eu ter vindo a este mundo. Um Deus eterno, sábio, justo, santo, poderoso, que vê o meu coração, que esquadrinha a minha imaginação e vê os meus pecados. Esse Deus me causa temor. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, que vive na prática do pecado, na mente, no coração, em meus atos, uma pessoa afundada no pecado, se eu estou preso à fornicação, à traição, e eu tenho traído pessoas, e mentido e roubado nos contratos, se eu sou uma pessoa violenta, amarga, cínica, tóxica, então o que eu faço? A minha consciência me diz que Deus existe,
E essa minha consciência me persegue. O que eu faço então? Bem, eu vou manufaturar um Deus que não se importe com os meus pecados, que não se importe com estas coisas. E o meu Deus, da minha imaginação, a maneira como eu creio nesse Deus, o meu Deus, é claro, ele não vai se importar com a minha fornicação. O meu Deus, ele não vai se importar com a minha traição. O meu Deus não vai se importar com a minha violência. O meu Deus não vai se importar com o meu comportamento vil, com o meu comportamento absurdo, carnal, colérico. E assim, porque esse meu Deus, ele não se importa com a minha fornicação, então eu vou construir para ele um templo de prostituição, e nós encontramos isso na antiguidade, não é? Homens e mulheres, prostitutas. Esse meu Deus, ele não se importa com essas coisas, na verdade ele tem prazer nisso. Eu prefiro um Deus assim, não é verdade? Rico, que me prospere, me permita viver o meu pecado, como existiu na antiguidade. Eu quero um Deus que eu possa manipular, um Deus que me apraz e me permitir viver e fazer aquilo que eu quero. Assim nós construímos o Deus da nossa imaginação. Talvez você não tenha entendido o que eu estou dizendo. Deixa-me exemplificar. Eu estava conversando com alguém na porta do metrô algum tempo atrás, e aquela pessoa, numa conversa sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, me disse assim: olha, pastor, eu creio em Deus da minha maneira, sabe? Eu creio em Deus da minha maneira. Deus para mim, tal, x, y, eu creio em Deus da minha maneira. Sabe o que ele estava fazendo? Ele tinha criado o seu próprio Deus. Um Deus que se adequava à sua maneira de viver. Você percebe? Você não precisa esculpir uma estátua, pintar algo. Você pode criar o teu próprio Deus na tua mente. E a sua vida será conduzida de acordo com esse Deus conveniente. Todas as vezes que alguém diz, eu creio em Deus da minha maneira, esta pessoa, ela criou o seu próprio Deus. Não é o Deus verdadeiro da Bíblia que ela segue, que ela crê. É uma caricatura com um pedaço do Deus da Bíblia, um pedaço do coração dela, um pedaço do pecado. Ela criou uma monstruosidade, um ídolo, um Deus que não irá ver os seus pecados, que não irá lhe culpar. E apesar de tudo que ele fez, tudo que ela faz, esse meu Deus que eu creio da minha maneira, vai me receber no céu, vai me abençoar. Afinal de contas, eu não sou o pior dos pecadores, eu não sou um Hitler, um Stalin. Eu criei o meu próprio Deus, um falso Deus imaginário para satisfazer o meu estilo de vida. Talvez você diga crer no Deus da Bíblia, mas você diz, eu creio em Deus da minha maneira. Eu não preciso de uma igreja da Bíblia, cultuá-lo, louvá-lo, estudá-lo na palavra onde ele fala. Eu creio em Deus da minha maneira, sabe? Um Deus que não irá me condenar no final das contas. Um Deus que não irá julgar os meus pecados, que irá varrer os meus pecados para baixo do carpete e me deixar entrar no céu. Ou seja, eu creio num Deus que não é santo no final das contas, nem justo, nem todo-poderoso, nem onisciente. E nós não somente fazemos isso em nossas mentes, criamos um Deus imaginário, nós nos apegamos também a experiências que se tornam deuses. Nós não iremos, obviamente, adorar essas coisas literalmente, um apartamento e me prostrar, uma carreira, um currículo, uma pessoa. É claro que não, mas nós transformamos estas coisas em deuses imaginários. Talvez alguém diz, eu creio em Deus da minha maneira. E toda a nossa vida estará em torno deste Deus que eu criei. A minha alegria, a minha satisfação, a minha esperança para a eternidade. Se nós não tivermos esses objetos, essa carreira, esse futuro, esta casa, apartamento, pessoa, carro, viagem, experiência, casamento, então eu não terei alegria, paz, satisfação. Eu preciso de um Deus para esta vida. E nós escolhemos entregar o nosso coração e a nossa alma a essas coisas, amigos. Coisas que não exigem muito de nossa moral, não é? Nem nos condene. Esses são os nossos deuses, coisas que nós podemos manipular. De vez em quando eu estou mal, e o trabalho não vai bem, não há vendas, e não entra o salário, então eu vou lá bater um ponto na igreja, adorar esse meu ídolo imaginário, disfarçado de um Deus cristão.
Me é conveniente adorá-lo quando eu posso. Eu prefiro um Deus assim. Se eu estou mal, e se eu vivo longe deste Deus, e se eu tenho traído pessoas, falado que eu não devo, é melhor que eu apazigue este Deus. Como é que eu faço? Vou fazer alguma coisa dolorosa, que Deus olhe para mim, tenha pena de mim. Eu vou tirar meu sapato e andar a pé até um determinado lugar lá e adorar um Deus que eu imagino, e me sacrificar, e me esfolar. Ou vou pegar todo o meu dinheiro, ou parte dele pelo menos, e dar uma igreja ali, aí eu vou me sentir como uma boa pessoa, e agora eu tenho paz com Deus. Eu criei o meu Deus imaginário. Esses são os nossos substitutos para Deus, para o Deus verdadeiro. Quais são os teus ídolos hoje? A tua liberdade imaginária. Eu vivo como eu quero, ninguém me diz o que eu devo fazer. E quando eu estou de saco cheio disso aqui, desse chefe, dessa companhia, eu simplesmente vou embora. Esse é o meu Deus. Eu não fico em um determinado lugar por muito tempo, eu vivo a minha vida. Será que esse é o teu Deus? O Deus da autossuficiência? Ou será que é o teu corpo? E a tua beleza? E você não consegue parar de se prostrar diante do espelho? Ou será os teus bens, uma casa, um apartamento? Ou será o teu diploma? Ou os teus currículos? A tua biografia, aquilo que você já fez ao longo da vida, você toma este ídolo da biografia e você cuida muito bem dele. Um substituto para o Deus eterno. Será que o teu ídolo é o teu marido, a tua esposa, os teus filhos? Uma empresa? Um bem? Uma estátua de gesso, de madeira, de metal? Ou talvez o teu ídolo, o teu Deus, seja uma ideologia, um ideal, ou o teu intelecto, ou as tuas proezas, ou a tua sagacidade, a tua capacidade e os teus talentos. Amigo, você foi criado para adorar, você possui uma alma eterna, criado para adorar. E se você não adora o Deus verdadeiro que se revela na Bíblia, através de Jesus Cristo, então você vai adorar coisas, pessoas, objetos e situações. E é muito provável que você esteja fazendo isso neste momento da tua vida, se você nunca buscou a Deus de verdade, onde Ele se revela na palavra de Deus. Você acabará adorando coisas, objetos, e criará para si um Deus imaginário para viver a tua vida em torno deste Deus e gastá-la para Ele, mas ao final você será condenado por idolatria. Porque você não pode adorar a dois deuses ou servir a dois senhores, por ter virado as costas para o Deus verdadeiro, teu Criador. Observe estes versículos, nós precisamos correr para o final. Veja o versículo de número 2, há uma pergunta aqui, o versículo de número 3, atente com muita calma para esse texto. Porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agrada. O verdadeiro Deus, Ele não está em coisas, em pessoas, em experiências. Ele é um Deus real, Ele está fora da moldura da criação, Ele está nos céus. Ele é o Criador que existe desde a eternidade e criou a moldura, criou os céus, criou o mundo. Ele é um Deus que se revela, Ele é um Deus que possui uma personalidade, uma pessoalidade. Ele não está em ídolos, Ele não está em objetos. Versículo de número 4 e 5. Os ídolos deles são prata e ouro, e a obra das mãos dos homens. Observe com muita calma agora. Eles têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Bocas, mas não falam. Estes deuses imaginários que as pessoas inventam, eles têm uma boca, mas eles não falam. Isto é, eles não possuem uma mensagem. Eles não possuem uma boca para falar. Eles não têm nada para dizer, estes ídolos que nós construímos. Eles, por exemplo, não têm qualquer explicação sobre o mundo, sobre a existência, sobre o propósito da vida. Pergunte ao Deus Sol egípcio, Ra, ou a Horus, ou a qualquer outro ídolo, Buda, Iemanjá, Oxum, uma imagem, uma estátua. Pergunte a este ídolo, você tem uma explicação para a vida? Pergunte a Marduk, a Mamon. Pergunte aos ídolos de madeira e barro que tem dentro de casa. Pergunte à tua empresa.
ao teu corpo, à tua beleza, ao teu dinheiro, à tua carreira, ao teu currículo. Pergunte eles têm boca, mas eles não falam. Eles não podem explicar o que irá acontecer com a tua alma ao final da tua vida, nem porquê deste vazio existencial, embora tudo esteja bem, a família esteja bem, a carreira esteja bem, a saúde esteja bem, porque eu me sinto tão vazio. Eles não podem te explicar. Somente o Deus verdadeiro pode explicar estas coisas. E a razão, ele nos diz, é por causa do pecado e a nossa alienação dele. Eles têm boca, mas eles não falam. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Estes ídolos não veem. Eles não sabem o que nós estamos fazendo. Eles não veem nem conhecem os nossos pecados. Nós podemos fazer qualquer coisa terrível debaixo dos olhos destes deuses, qualquer coisa absurda, eles não veem. É por isso que nós preferimos eles, não é? Eles não conhecem, eles não são oniscientes, eles não sabem o que eu fiz e a minha esposa não sabe, eles não sabem o que eu fiz e o meu chefe também não sabe. Esses deuses não veem as coisas que eu imagino em minha mente e meu coração contra pessoas. Eles não conhecem a vida alternativa que eu vivo longe de casa. Esse Deus imaginário que eu forjei tem olhos, mas ele não pode ver, e assim ele não pode me condenar. Por isso, eu prefiro este Deus. Eles têm olhos, mas não veem. Versículo 6, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. Eles têm ouvidos, mas os seus ouvidos não estão abertos para a nossa oração, e assim eles não respondem. Eles não podem ouvir o teu clamor, e assim, quando você se vê vazio e em desespero, e você chegar ao final das tuas forças, eles não te responderão. Eles não têm ouvido para te ouvir, eles não têm boca para te responder. A quem você irá clamar? A quem você irá rogar por ajuda e por socorro? Ao teu apartamento? Ao teu corpo? À tua companhia, empresa? A este ídolo da música, do esporte? Ou a este Deus monstruoso que você criou na tua imaginação? Eu creio em Deus da minha maneira. Versículo de número 7. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tem mãos, mas não apalpam. Eles não têm poder algum, nem mesmo para apertar a tua mão, nem para te dar um abraço, nem para andar em tua direção. E se eles não têm poder para ir em tua direção, para vir ao teu encontro, eles não têm poder absolutamente para mais nada. Mas é extraordinário, não é? Que esses são os deuses que as pessoas, consciente ou inconscientemente, constroem. E eles rejeitam ao Deus verdadeiro que se revela na palavra de Deus. E eles se entregam a ídolos do dinheiro, da carreira, da beleza, uma vida funk, uma vida de violência, do crime. Esse é o meu Deus, eu me satisfaço com estas coisas, eu vou viver para isso. E talvez você perderá a tua vida vivendo para este Deus, sem conhecer o Deus verdadeiro, e o perdão de Deus, e uma paz verdadeira, e a verdadeira alegria e satisfação, a autoestima, a estética, uma carreira, a fama. Esses deuses não têm poder, eles não têm padrão moral. No teu leito de morte, eles não poderão fazer nada por você. E ali, eles não terão mensagem, nem voz de consolo e de paz. Nada para te dizer sobre o que irá acontecer quando a luz deste mundo se apagar para você. Nada, nada, não possuem garantia de nada após a morte. E quando você morrer, meu querido amigo, os teus ídolos morrerão com você. E você terá que prestar contas ao Deus verdadeiro por ter desprezado o Senhor Jesus Cristo. E o seu perdão que Ele te oferece hoje nesta vida. Mas esses são os deuses que as pessoas têm. Esses são os deuses, nem visão, nem voz, nem mensagem,
nem explicação, nem perdão, nem comunhão com Ele, nem poder para perdoar os teus pecados e tirar a culpa e te dar paz e a certeza de vida eterna. Veja esse versículo de número 7, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta, nem som algum sai da sua garganta. Interessante, o versículo de número 5 já nos disse que eles possuem boca, mas não falam. O que quer dizer então, nem som algum sai da sua garganta? A palavra hebraica traduzida aqui para garganta, o som que sai da garganta, é a palavra suspirar. Eles nem mesmo suspiram, eles não suspiram, eles não possuem afeições, eles não sentem por você. Eles não suspiram por você quando você está em dificuldade. Estes deuses que você criou, eles não têm compaixão por você. Eles não suspiram vendo a tua miséria. Eles não têm um coração de compaixão por você. Quando tudo se for, quando a beleza se for e os bens se forem e tudo que você acumulou, você está morrendo e não pode levar com você, e o teu dinheiro, o teu intelecto, e a tua família, e o que quer que seja, e a idade avançada chegar, e as enfermidades correrem como ondas contínuas, esses deuses não te ajudarão, a tua carreira não te ajudará, todos os teus bens acumulados, a tua biografia, as tuas medalhas, as tuas boas obras ao próximo e a tua caridade, todo o prazer possível que o pecado possa ter te oferecido, não poderá te oferecer nenhum conforto no leito de morte. E há seres humanos vendendo as suas almas por esses ídolos e colocam Deus verdadeiro de lado, mas o Deus verdadeiro é real. E Ele nos criou, e Ele fala na sua palavra, e Ele explica, e a sua explicação é satisfatória, porque ela é verdadeira, uma explicação sobre quem eu sou, porque eu fui criado por Ele, o que está errado comigo, porque eu sou um pecador, o que Ele proveu em seu amor para a minha salvação, Jesus Cristo Salvador, como eu posso ser salvo pelos méritos dEle, o que eu devo fazer? Me arrepender diante dEle. Entregar a minha vida pela fé e confiar no Senhor. Ele fala, Ele me vê em meu pecado, Ele tem compaixão, Ele suspira, e Ele enviou o Salvador Jesus Cristo a este mundo, um Deus que sente, um Deus que viu a miséria do ser humano e enviou Jesus Cristo a este mundo. Não é maravilhoso? Que Ele tem olhado do seu trono, assim por dizer, e visto a nossa autodestruição e alienação, dominados pelo diabo, dominados por um coração mau, presos à mentira, e tenha sentido ao ponto de vir Ele próprio, na pessoa de Jesus, para viver uma vida perfeita como homem, e pelos seus méritos representar homens e mulheres diante do Pai, e para entregar a sua vida, o seu sangue que representa a sua vida, para derramar-se, para morrer como um sacrifício, para pagar pelo meu pecado. Não é esse um amor tão grande? Acaso Deus não sente? Nisto está o amor de Deus, diz a palavra, que Ele enviou o seu Filho amado a este mundo, que Deus tem amado homens e mulheres de tal maneira que enviou o seu Filho amado. Lá em 1 João, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que Ele nos amou e enviou o seu Filho a este mundo, um Deus de poder, um Deus pessoal, um Deus que transformou a minha vida aos 17, 18 anos de idade e transformou a vida de milhões e milhões e milhões de pessoas. Um Deus que me conduz desde aquela época, que ouve o meu clamor e a minha oração, e eu o conheço porque Ele se revela a sua palavra. Eu tenho paz e certeza de vida eterna, uma nova vida, uma verdadeira alegria, uma mente e um coração transformado. Qual é o teu ídolo? Quem é o teu Deus? Dinheiro, posse, um estilo de vida do crime, carreira, um Deus imaginário, meio cristão, egocêntrico, uma monstruosidade, música, prazeres, curtir a vida, autossuficiência, teu corpo, tua independência, a política, uma ideologia, uma biografia, seres humanos. Eu não preciso de Deus, o Deus da Bíblia, eu não preciso de um Deus que me vê, que vê o meu pecado, eu não preciso. São esses os teus deuses? Podem eles te perdoar e te reconciliar com Deus e te dar certeza de vida eterna, querido amigo?
Pode ter ido apaziguar a tua consciência, a tua culpa, tem Ele este poder, pode Ele responder à tua oração, pode Ele transformar o teu caráter para melhor, te libertar de teus vícios, te transformar em um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher, com caráter. Você tem uma alma eterna, amigo, dirige esta alma a Deus, o verdadeiro Deus. Vá em oração ao Senhor Jesus Cristo. Confesse a Ele os teus pecados e o estado da tua ignorância e da tua alma. E diga a Ele: Senhor, agora eu entendo, eu tenho sido um idólatra e vivido como um idólatra. Quebra, Senhor, derruba os ídolos do meu coração e reina em minha vida, e ser Senhor da minha vida, e me salva, e me transforma, e eu te servirei. Transforma a minha vida, e me dá verdadeira alegria. Ouve a minha oração, e faz de mim um filho, uma filha de Deus. Queridos, como nós devemos buscar a Jesus Cristo. Veja esse versículo de número 11, vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Confiai no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. E quanto nós devemos confiar nele e buscá-lo, confiar na sua palavra de salvação, confiar no que Ele diz e não no que o meu Deus, conforme eu criei, diz, a minha imaginação. Confiar nele. Versículo de número 13, Ele abençoará os que te temem, os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Essa é uma promessa, não é? Talvez uma voz te diga na alma: como eu saberei que Ele me salvará? Como eu saberei que Ele irá transformar a minha vida? Você abraça essa mensagem do Evangelho, vem a Cristo em arrependimento e fé. Como você saberá que Cristo te salvará e te receberá, que a tua vida será transformada e o poder que o pecado tem dentro de você será rompido e você será transformado em uma pessoa? Bem, você saberá porque a Bíblia está cheia de promessas. E aqui está uma delas: abençoará os que te temem, os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. E há muitas outras. Jesus disse um dia: aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Você pode ter certeza que Ele te transformará e você saberá que Ele te salvou. Versículo de número 17, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Silêncio, bem, silêncio do ponto de vista de quem fica aqui, porque nós não ouvimos mais aqueles que morreram, mas do ponto de vista daqueles que morrem sem Cristo e partem suas almas para a eternidade. Não é silêncio não, querido amigo. É choro e ranger de dentes, choro de tristeza profunda e ranger de dentes de raiva por ter crido na mentira deste mundo e adorado os teus ídolos mais do que o verdadeiro Deus, e agora estar banido, longe de Deus, na eternidade, no inferno, sem o teu Criador, tendo desprezado a palavra de Deus. Esse é um versículo solene, não é? O versículo 18 diz: mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor, busque a Deus por meio de Jesus Cristo. Mesmo hoje, onde você está, não é difícil, não é complexo. Você não precisa de um lugar geográfico para buscar a Deus. Ele é Espírito, Ele é um Deus verdadeiro, onipresente. Se você dobrar os teus joelhos aí mesmo onde você está, reconhecendo em tua mente e coração que você é um pecador diante de Deus, e confessar a Ele os teus pecados, colocando a tua fé em Jesus, nos méritos dEle, entregando a tua vida, então você experimentará as promessas de Deus. E você será salvo, e você terá o perdão e a vida eterna. Você o conhecerá, querido amigo. Você deve crer nestas palavras. Talvez um dia, na eternidade, eu terei que ser chamado por Deus, quando você estiver lá, para me apresentar diante de Deus e de você, e ter que dizer: eu te disse, eu te avisei, eu abri a palavra de meu Deus e meu Salvador para você, mas você desejou seguir com o teu ídolo e o teu pecado. Abandone este ídolo enquanto há tempo. Ore a Deus por meio de Jesus Cristo e peça o perdão de teus pecados, e Ele te dará, e você saberá que Ele te salvou, e você será recebido no céu com alegria, com certeza de vida eterna. E mesmo nesta vida,
você saberá que Ele te amou e Ele responderá às tuas orações e te dará uma nova vida. Ouça essas palavras, porque dirão os gentios: onde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos dele são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Mas o Deus verdadeiro falou e se revelou por meio de Jesus. E se você tem ouvidos para ouvir, ouça e creia e venha a Ele em arrependimento e fé, e Ele te salvará. E você saberá que Ele te amou e te salvou.